Certo homem estava sentado com a mão em punho, sustentando seu queixo, profundamente penetrado a pensar. De tanto refletir, acabou esculpindo a estátua de um homem assentado na mesma posição que ele se encontrava. E essa estátua esculpida estava com a mão em punho, sustentando seu queixo a pensar. E aquele que a esculpiu voltou-se à mesma posição e com a mão sobre o seu próprio queixo ficou a pensar. De tanto pensar, acabou rotulando a estátua esculpida de O Pensador. E eu fiquei pensando, durante um bom tempo, com a minha mão em meu queixo, sobre o meu queixo, um tanto abstraído, profundamente compenetrado a pensar. E de tanto pensar, eu já nem sei se a estátua criou o pensador ou o pensador criou a estátua. Se foi ele em que a rotulou ou se foi ela que o rotulou, ou se ambos rotularam juntamente, ou se eu estou rotulando esta história. Mas pense bem, torna-se um tanto sem sentido se o sentido de nossas vidas for apenas os nossos sentimentos. Se tudo que sentimos é efêmero, é inconstante, e os nossos ideais avassalam por um momento, mas em outro momento somos apenas pretéritos personagens rompantes da memória. Ironicamente, somos o passado do amanhã e seremos o futuro que tão sem lógica menospreza tudo que hoje valorizamos por demais e damos a vida por resgate de nossos valores. Dimensionamos a nossa epopeia para que no amanhã o futuro se refira a nós como pretéritos personagens arquivados na memória. E no memorial constituído seremos insubstituíveis, antológicos personalidades ou personagens que marcaram épocas. Em nossos feitos grandiosos, enaltecemos a lembrança, que pouco significa na esperança para quem quer seguir em frente em busca de novos ideais. Somos importantes, é verdade, mas que valor tem aquele que há séculos passados rogava para si prerrogativas que hoje achamos que a nós pertencem? Será que você estaria a lembrar-se neste momento de um mito do passado? Somos eternamente gratos pelo que eles fizeram, mas são apenas personagens obsoletos com ideias rústicas, ideologias ignoradas, ainda que muitos foram a causa maior de hoje sermos o que somos, sermos como somos. O ápice que eles promulgavam é apenas uma história a se contar, e por mais concreta que seja, converteu-se em teoria abstrata e obsoleta, mesmo que ainda nos dias de hoje não sejam tão profícuos. Absorvemos os seus nutrientes, subjugamos os seus protagonizadores, valorizamos a essência e menosprezamos os seus emanadores. Existe um vácuo entre o presente e o passado, outro vácuo entre o presente e o futuro. Não sabemos de onde viemos ou para onde nós iremos. E por mais que a ciência se esmere em propiciar-nos uma consciência sólida, torna-se insólida em suas hipotéticas teorias que não consolida a hegemonia momentânea em que nós nos constituímos. Há um paradoxo entre o homem e sua prole simbiótica no ventre e outro paradoxo entre o homem e os seus restos mortais dos seus progenitores no sepulcro. Embrionários somos tão frágeis, no sepulcro somos tão decadentes, mas no pequeno espaço de vida somos tão imperativos. Nossa raça criou filósofos, cientistas, ideólogos, religiosos, célebres pensadores, mas também criou os déspotas, os tiranos bárbaros e hediondos sanguinários. Todos foram pequenos embriões vulneráveis
anônimas perspectivas, mas consolidaram momentaneamente os seus ideais, avassalaram com seus conceitos e depois desceram à sepultura para se converter em escórias do que foi a sua momentânea vitalidade. E quantos hoje são venerados nos seus túmulos, onde subservientes incautos beijam o pó da terra que consumiu a carne putrefata desses ossos que jazem no sepulcro? Ser ou não ser, eis a questão, dizia outro célebre pensador. Pois conhece a nossa estrutura, lembra-se que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Salmos 103, versículo 14, 15. Bendito seja esse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo, que traz um sentido verdadeiro para as nossas vidas. E nós somos tão efêmeros, com perdão da redundância, tão passageiros. Tem um colega meu que ele fica ironizando, com tanto chinfrim nessas piadas dele, mas tem uma que vai cair bem aqui agora. E eu sei que é bem piegas essa fala dele, quando diz que tudo na vida é passageiro, menos motorista e trocador. Mas muito longe, muito acima de estar com piadas piegas, eu fiz essa reflexão baseada na escultura feita por Augusto Rodin. Falo dessa reflexão no início desse vídeo, cujo nome eu coloquei de anacronismo, ou então o pensador. Eu me deparo diante de quantos célebres pensadores, filósofos que enalteceram as suas épocas, como Voltaire, como Descartes. Existe uma frase tão profunda que eu admiro tanto de Voltaire, quando Voltaire diz o seguinte: eu posso não concordar com nenhuma das palavras que tu dizes, mas defenderei o seu direito de dizê-las até a morte. Como estou falando de filósofos, são homens que de certa forma contribuíram de uma maneira muito grande para que a apostasia engendrasse por volta do século XVIII, por aí, com ideias agnósticas, valendo-se sempre da razão. Não acreditavam, ignoravam de certa forma a existência de Deus. Não criam e nem descriam, mas a questão agora não é falar sobre agnosticismo, ateísmo, qualquer coisa semelhante. A ideia é que o propósito que Deus colocou no meu coração é falar sobre a sazonalidade, a efemeridade do ser humano. Nós, durante um breve tempo, conquistamos o mundo. Somos, por natureza, já nascemos por natureza um tanto egocêntricos. Basta vermos uma criança, dificilmente ela divide um brinquedo com alguém. Ou se ela vê uma criança com um brinquedo, ela quer porque, segundo a sua mente lúdica, aquilo pertence a ela. Ou todas as coisas giram em torno do seu mundo. É muito típico do ser humano o egocentrismo. E é por isso que toda criança tem que ser trabalhada, educada, uma pedagogia exemplar, para que ela aprenda o segredo da partilha. Por que falo desses homens e da sua efemeridade? Porque vi homens que foram célebres pensadores, reporto-me a Descartes, a Voltaire e tantos outros, ou por que não dizer que vieram com ideias terríveis como Karl Marx, Friedrich Engels. Mas ideia também agora não é debater sobre ideias socialistas, comunistas, enfim. Ou por que não dizer como Darwin, com sua teoria da evolução,
Enfim, a grande realidade que eu queria enfatizar é que todos passaram. Todos um dia tornaram-se apenas frágeis embriões, que foram se constituindo dentro de um ventre. E da fragilidade se tornaram momentaneamente célebres pensadores. Homens que ditaram as suas leis, muitos através da força. Haja vista o caso de homens como Adolf Hitler, como Mussolini, ou por que não dizer homens que foram avassaladores, cruéis, bárbaros, homens que praticamente criaram verdadeiros genocídios. Mas onde eles estão agora? Onde eu volto àquela velha máxima da anedota chinfrina do meu colega, que tudo na vida é passageiro, menos motorista e trocador. A grande realidade é que durante um breve tempo nós nos julgamos senhores de si, senhores da razão. Onde eu volto também a uma outra velha máxima, essa já é minha, é um conceito meu, que o homem luta por sua razão e por ela dá a sua própria vida. Mas a verdade pertence a Deus. Existem tantos que no seu asceticismo, pessoas céticas que não creem na existência desse Deus maravilhoso. E eu considero pessoas que orbitam como satélites que orbitam, que vagam no espaço, melhor dizendo, que se perderam da sua órbita e que vagam sem razão de ser. Nós temos que ter algum arraigamento, e eu arraiguei-me a minha fé, para muitos obsoleto, eu sei, para muitos ambíguo, eu sei, mas a minha estrutura está toda arraigada neste livro, na Sagrada Escritura. Eu sei que muitos, por causa da falibilidade humana, por causa da ambiguidade humana, quantos não foram, melhor dizendo, não foram poucos os que tentaram ou que fizeram de tudo para deturpar esse livro. Eu não sei qual foi pior, se os reis da Idade Média, juntamente com clérigos, cardeais e papas, que queimavam esse livro, ou se aqueles que usufruem desse livro para implementar grandes engodos, grandes mentiras, que se tornaram anátemas. Chego a dizer que é preferível aqueles que queimaram esse livro do que aqueles que usaram textos distorcidos para implementar o engano. Mas novamente eu reporto-me à questão da efemeridade humana, de homens que durante algum tempo ditaram cátedras, homens que durante um breve tempo se sentiram senhor de si, sejam eles reis, sejam eles célebres pensadores, sejam eles déspotas, enfim, sanguinolentos. Mas enfim, na grande realidade, todos nós haveremos de passar um dia. E o que será de nossas vidas depois disso? Eu me pergunto agora onde está Mao Tse Tung, por exemplo. Onde está agora homens como Adolf Hitler, Charles Darwin, entre tantos outros, que durante o efêmero momento em que viveram, foram senhores de si. Homens que revolucionaram a sua época, e foram até muitos deles profícuos para as nossas vidas. Não devo deixar de pensar sobre isso. Homens que foram cientistas, que foram benéficos. Haja vista o caso aqui do nosso brasileiro Carlos Chagas. Homens que tiveram uma influência muito grande em nossas vidas, mas que passaram, e o que seria, o que foi sucedido de suas vidas. Enfim, a grande importância que eu queria deixar aqui é que nós devemos aproveitar o breve tempo de vida que nós temos para construir um futuro. Outra velha máxima minha é de que o homem, a vida é apenas um estágio para o futuro. A vida é uma universidade.
ou nós somos aprovados ou somos reprovados. E ainda que aos olhos de muitos nós venhamos a alcançar toda a excelência e olham para nossas vidas com olhos deslumbrados. Mas o que será de nossas vidas posteriormente? Já que eu volto a repetir nessa velha redundância e máxima que a vida é efêmera, mas o Espírito é eterno. Eu creio na vida eterna. E o sentido básico de nossas vidas é justamente para isso. Esse salmo a qual eu citei no versículo 14 em diante do Salmo 90, trata-se de Moisés, um homem que foi criado com toda a ciência na sua época do Egito. A história é muito bonita, nós vemos em filmes e nesse próprio livro testifica sobre o testemunho dele, cuja sua mãe o colocou dentro de um cesto e ele desceu o rio água abaixo, enfim, foi resgatado pela filha de Faraó e aí sim instruído com toda a ciência, tornou-se um erudito conhecedor das técnicas. E o que eu acho tremendo é que esse Deus maravilhoso fez com que ele esquecesse ou pelo menos dirimisse tudo aquilo que ele tinha por inteligência, toda a ciência que ele aprendeu do Egito. Com certeza ele aprendeu com o passar do tempo a renunciar a si mesmo. E aquele que era um príncipe se tornou apenas um pastor de ovelha. E já com seus 80 anos, cansado, sem o vigor da sua jovialidade, da sua juventude, da sua mocidade, voltava apenas com um pedaço de pau nas suas mãos. Infelizmente, por causa de homens como Voltaire, por causa de homens como Descartes, quantos teólogos não assimilaram ideias agnósticas, ideias da racionalidade, ideias da razão, e esse livro passou a ter conotações apenas literais, ou melhor dizendo, apenas na parte da literatura, abstrato, não teve, para ser mais conciso no que eu estou tentando dizer, por causa de ideias iluministas, quantos teólogos não se tornaram pessoas liberais, teólogos liberais? Histórias como a história de Moisés não passam de uma lenda. Eu até concordo que é difícil a gente acreditar que um velho de 80 anos, com um pedaço de pau na mão, foi capaz de arrancar um monte de escravos. Uns dizem que é 2 milhões e 500, outros dizem 3, ainda que fosse um só. Como pode um homem adentrar a uma dinastia na época imponente, com sua beligerância tão profunda, tão poderosa, e arrancar de lá todo um povo? Como pode um mar se abrir para um povo passar, sem contar as pragas que sucederam no Egito, enfim? Realmente esse livro tem coisas que são difíceis para assimilação. Mas eu olho esse livro na base da fé e da sustentação. Não fico procurando aquilo que não me foi revelado por Deus. O outro questionamento que fazem foi um dos seus seguidores, do seu próximo, do seu discípulo, que era Josué. Um texto tão confuso, tão motivo de tantas polêmicas, quando Josué orou e o sol parou. Para mim, não importa se todo o universo parou. Para mim, eu apenas creio que para Deus todas as coisas são possíveis. Se Deus fez com que a luz não se apagasse, e simplesmente a própria glória de Deus resplandecesse para que o dia se estendesse, ou se Deus realmente, literalmente, parou todo o universo por causa de uma guerra, não vem ao caso. Eu prefiro aí sim voltar àquela criança egocêntrica e pensar que Deus agora neste momento para os olhos voltados para mim, não para satisfazer os meus caprichos, mas simplesmente para me dar condução de entendimento de uma vida eterna com Ele, guardando no meu caminho. Moisés tirou aquele povo do deserto, e depois disso vieram tantos outros acontecimentos que os teólogos liberais, nas suas ideias liberalistas, acabaram confundindo. É onde que eu me revolto à velha máxima, alguns séculos antes, séculos XVI, na época em que Lutero, Calvino, Zwinglio e pouco depois os seus seguidores, quando houve o grande cisma, a igreja se levantou ardilmente. Homens foram mortos na fogueira, homens foram perseguidos, foram avassalados. Esse livro foi queimado, quantas vezes foi jogado na fogueira?
Mas com certeza aqueles que vieram após isso, na idade do iluminismo, ou seja, na idade da razão, acabaram sendo terríveis para que a fé cristã, ou melhor dizendo, terríveis para a vida. Mas existe um texto, uma palavra do Senhor Jesus que diz que passarão os céus e a terra, mas as palavras dele jamais passariam. E eu me valho sinceramente de todo o contexto que está aqui. Vieram artistas renomados ou não. Um deles que eu me identificava demais com a história, que era Sebastian Van Gogh. Não sei se é porque eu tinha algo análogo antes de conhecer a Cristo. Não sei se é porque Van Gogh foi criado num berço, num lar cristão e chegou a exercer a fé protestante. Não foi muito diferente com Karl Marx, o fundador do comunismo. Só que Van Gogh simplesmente queria pintar o seu quadro, mostrar a sua arte em seu trabalho. E acabou exterminando com a sua própria vida, porque desencontrou-se da razão de ser. E a razão de ser não é outra, senão a fé em Cristo Jesus. Para mim, a seiva da vida. E como estou falando de célebres pensadores, sempre me lembro também de Karl Marx, com o seu socialismo científico, sei lá, não me lembro aqui agora, se eu estou cometendo uma gafe, que me desculpem, mas eu sei que entre suas ideias ele se levantou ardilmente contra os conceitos cristãos, repudiava todo tipo de metafísica, o que se poderia entender de cristianismo, ignorando o fato de um dia ter sido cristão. Algo ele disse que eu acho que é uma grande verdade, que a religião é o ópio do povo. Com certeza a religião é o ópio do povo, mas eu afirmo categoricamente, terminantemente, que Jesus Cristo é a seiva da vida. E aquele que, tal qual como sucedeu com Moisés, libertou não somente os judeus, mas todo aquele que creu nele. É como está escrito no livro escrito por João, nas palavras dele logo no início, no primeiro capítulo do Evangelho de João, onde testifica que no princípio ele era o Verbo. E o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. E continua discorrendo todo este assunto, para depois dizer que Jesus Cristo veio para o que era seus, mas os seus não o aceitou. Isso está por volta do versículo 12, por aí. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, 12 ou 13. É importante que leiamos todo este capítulo. Ou melhor, é importante que leiamos todas as Sagradas Escrituras, porque ela é a base sedimentar para qualquer vida. Mas testifica que Jesus Cristo veio para o que eram os seus, e os seus não o aceitou, não o aceitaram. Mas todo aquele que o aceitou foi dado o direito de serem chamados filhos de Deus. E nessa situação entrou o meu coração para crer nele como meu Salvador, a seiva da existência. Se Karl Marx disse que Jesus Cristo, que a religião é o ópio do povo, e Jesus Cristo é a seiva da existência, é que dá razão e sentido à minha vida. Eu não sei o que será de mim, se serei lembrado, não me importa se serei lembrado ou não. Não importa se farei um grande feito para a humanidade ou não. O desejo do meu coração é ser profícuo, sim, ser algo de bom. Eu costumo afirmar que eu não quero ser melhor do que os outros, mas sim ser o melhor para os outros. Mas para que eu possa tornar-me o melhor para os outros, é necessário, acima de tudo, que eu esteja embasado nas Sagradas Escrituras. Essa palavra tão simples, tão rudimentar. Um evangelho que foi promulgado por um primogênito de Maria, um simples carpinteiro que foi desdenhado, que foi repudiado, que foi rechaçado pelo seu próprio povo, entre eles fariseus, saduceus e tantos outros religiosos que o discriminavam. Os seus próprios familiares também o repudiaram. Mas os olhos dele, tais como olhos de águia, olhavam para a frente. E nos ensinou a ter os olhos que ele tem, de olhar para a frente. A vida é apenas um estágio, uma aprimoração para o futuro. Qual será o seu futuro? Como hão de referir a você no futuro? Porque no futuro não importa se você salvou a nação, se você criou
uma vacina como Carlos Chagas. Não me importa se você foi um revolucionário. Não importa se você andou por esse sertão da Amazônia como Charles Darwin, para cima e para baixo, procurando a origem das espécies. Não me importa. Não me importa de forma alguma qualquer coisa que se tenha feito. Mas importa sim uma coisa: o que você fez para Deus e o que você teve de influência para Deus. Porque nessa situação, quantos clérigos, sejam eles pastores, sejam eles padres, sejam eles os religiosos que forem, estão tão distantes de Deus, enquanto os olhos de Deus estão à procura de verdadeiros adoradores. Porque já que eu citei sobre o que João escreveu das palavras de Jesus Cristo, se não puder ler toda a Bíblia, leia apenas o livro que João escreveu. Um diálogo que Jesus Cristo teve com a samaritana, no capítulo 4 do Evangelho escrito por João. Jesus diz que Deus é Espírito, importa que aqueles que o adoram, que o adorem em espírito e em verdade. E este é o propósito, que você se torne um adorador, adorando-o em espírito e em verdade, buscando a Ele com toda sinceridade. E no futuro, seja lá o que tiver feito, se alcançou a graça e misericórdia desse Deus maravilhoso, é tudo que importa. Bendito seja Deus, esse Deus maravilhoso. Louvado seja o teu nome.